They all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone. 'Cause you never show how you will, but then you don't. That's how it goes. Don't let it go. I'm turning off my mind so I just wanna be happy, happy. If you waiting for you in the morning, Boa noite. Tá mudo pra mim também? without giving up, giving up. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. 'Cause you never show. You say you will, but then you don't. I just wanna be happy, happy tonight. If you wake up for you in the morning, leave without giving a warning. Leave without giving a, giving a. So every time we say goodbye, we all know it's a lie. I just wanna be happy. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone. 'Cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't let it go. I'm turning off my mind so I can fly. I just wanna be happy, happy. If you're waiting for you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. I just wanna be happy, happy tonight. If you wake up for you in the morning, leave without giving a warning. Leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know it's a lie. I just wanna be happy.
Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 Não mexe. times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Sometimes it's slow. I'm turning off my mind so I can fly. I just wanna be happy, happy Buenas noites, muchachos e muchachas. Sejam muito, muito bem-vindos aí à comunidade. Pessoal, bem-vindos aí à nossa aula, nossa mentoria, dia 4/11. Com vocês, o nosso mestre, nosso professor, Paulo Roberto. Paulo, se apresenta, fica à vontade, é tudo seu. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Muito prazer, uma honra estar aqui com vocês nessa noite, falando sobre um tema que eu gosto muito, que eu vivo isso e pela primeira vez compartilhando isso aqui com vocês, né? E para quem também vai assistir depois aí, que você aproveite bastante essa aula. Eu quero compartilhar aqui a minha tela com vocês, né? Deixa eu colocar aqui para compartilhar com vocês a apresentação da aula de hoje. Só um minuto, colocando aqui. Deixa eu abrir aqui, tá? Tá indo aqui. Vamos lá. Sem pressa, relaxa. Tá em casa. Show de bola. Estão conseguindo ver aí? Tá carregando aqui ainda. Para mim aqui já foi. Quando foi, Júnior, você me dá um ok. Tá. Tu clicou no quadradinho com a seta para compartilhar tela cheia? Botei. Para mim tá aparecendo que tá compartilhando. Aí não tá indo, não? Não. Vou tentar de novo aqui, então. Calma aí. Deixa eu sair e voltar aqui novamente. Tá bom. Vamos ver se agora a gente consegue compartilhar aqui conteúdo com vocês. Acredito que agora vai. Beleza. Foi aí? Agora foi. Agora foi. Beleza, show de bola. Então, vamos lá, gente. Hoje eu quero falar nessa aula sobre como ter gestão do tempo, né? E eu estudei essa aula, não jogue a sua vida no lixo, porque eu quero falar nessa noite não somente sobre gestão do tempo, mas também sobre vida. E aí, Júnior, eu não vou conseguir aqui, eu tentei abrir aqui, não compartilhou, então não vou conseguir ver vocês aqui. E aí, qualquer coisa, você me dá um sinal aqui, beleza? Você liga o áudio e fala comigo. O objetivo dessa aula aqui, gente, é fazer com que você reflita sobre a sua forma de empreender e a sua forma sobre viver. Não somente empreender, mas também como você pode viver. Esse é o meu objetivo aqui com vocês nessa noite.
e eu vou falar aqui um pouco também sobre quem sou eu, por que você está prestando atenção aqui, por que eu estou dando essa aula aqui para você. Mas antes, eu quero dizer e afirmar para você que não existe gestão do tempo. Como assim, Paulo? Não existe gestão do tempo. Essa aula é sobre gestão do tempo, mas você está me falando que não existe gestão do tempo. Eu acredito que existe gestão no tempo. Por que isso? Por que existe gestão no tempo? Porque, primeiro, que a gente não controla o tempo. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Então, o tempo é do Criador do universo. Então, a gente não tem como controlar o tempo. Eu não consigo controlar e fazer eu adiantar minha vida para o futuro ou eu voltar no passado e mudar alguma coisa da minha vida. Então, eu não tenho esse poder em minhas mãos. A gente até tenta algumas coisas por alguns meios, mas a gente não tem esse poder. Então, nós somos criaturas. Então, quem tem esse poder é o Criador. O Criador do universo, ele tem esse poder. Então, existe gestão no tempo. A gestão do tempo é dele, que é o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E existe o tempo Cronos, que é o nosso tempo, aquele que está aí no seu relógio agora, está batendo 9h10 da noite. Esse é o tempo que você pode controlar, esse é o tempo que você parou para estar aqui assistindo essa aula. Quem vai assistir depois é um tempo que a pessoa parou e você está aí assistindo agora essa aula. Então, não existe gestão do tempo, existe gestão no tempo. E aí eu quero saber de vocês, quem já ouviu essa frase? Essa frase é muito comum, muito dita, e eu quero saber de vocês, quem já ouviu essa frase? Quem puder aí ligar o microfone e falar assim, eu já ouvi, que eu não estou vendo aqui vocês, então quem puder ligar o microfone aí e falar, eu já ouvi, o que você acha sobre essa frase? Coisa rápida. Eu já ouvi muito. Minutos. Pode falar aí. Já ouvi muito, já falei muito. Já ouviu muito, já falou muito, né? Sim. Mais alguém aí já ouviu essa frase? Quem quiser falar aí também, tá à vontade aí. Já ouviu, já falou? Eu digo ela várias vezes. O Watson falou que já falou ela várias vezes. Tempo é dinheiro. Já falaram várias vezes. Tá certo. Eu já ouvi muito essa frase também, né? Tempo é dinheiro. Por que a gente diz essa frase, tempo é dinheiro? Porque quando a gente está perdendo tempo, a gente está perdendo um tempo ali de empreender e de fazer dinheiro, ou de ganhar dinheiro. Então, a gente deixa o tempo se esvair e a gente acaba perdendo dinheiro. Então, consequentemente, tempo é dinheiro. Só que eu quero te dizer que tempo não é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Porque você lembra que em 2020, quando chegou a pandemia aqui no Brasil, e eu me lembro que em 2020, uma até das fake news que soltaram sobre Antônio Vieira Monteiro, um dos presidentes, o presidente, na verdade, do Conselho da Santander em Portugal, ele foi a segunda vítima de Covid em Portugal. E ele tinha muito dinheiro, tinha muito recurso, um patrimônio pessoal avaliado em mais de 200 milhões de reais, e o dinheiro dele não conseguiu salvar a vida dele. E a gente viu muitas pessoas com muito dinheiro perdendo a vida na pandemia. Porque não tem como controlar o tempo. A gente não é dono do tempo. Então, dinheiro nenhum no mundo compra o tempo. E uma das pessoas também muito famosas e muito conhecidas que nós vimos, que também foi uma perda assim, muito grande para o cenário cômico da TV brasileira e dos filmes também, do cinema brasileiro, foi o Paulo Gustavo. Um jovem, novo, com um patrimônio avaliado entre 100 e 200 milhões de reais, novo, perdeu a vida também para a Covid. Então, assim, estava no melhor hospital, mas mesmo assim não conseguiu sobreviver, infelizmente. Então, tempo não é dinheiro. O dinheiro não consegue comprar o tempo. E aí eu quero aprofundar aqui para vocês e dizer que tempo é vida. Tempo não é dinheiro. Então, mais do que falar sobre empreendedorismo aqui, sobre você gerir o recurso do tempo ou no tempo, eu quero falar com você sobre você gerir a sua vida. E aí eu quero passar aqui para vocês um vídeo agora, não sei se eu vou conseguir aqui passar ele completo, talvez ele pode agarrar aqui um pouco, mas depois eu mando lá no nosso grupo, de um dos professores falando sobre isso, um professor que eu gosto muito, que é o Gilberto, ele numa roda de conversa ali no início, se não me engano, da pandemia, ele conversando e falando sobre
tempo e falando sobre gestão de tempo. Então, quero passar esse vídeo aí para vocês. E aí, se agarrar, depois eu explico aí como é que funciona, o que ele falou nesse vídeo. Quando você olha para um crocodilo, você morre de medo de enfrentá-lo. Mas se o seu filho estiver dentro da boca dele, você soca a cara dele como se fosse uma criança. E o que te motiva nesse caso é quem? É o amor. Por isso que o amor vence todo medo. Tem gente, Paulo, que vai falar que o principal recurso da vida é o tempo. E a gente sabe que o principal recurso da vida não é o tempo, é a própria vida. Só que tem uma coisa que está acima da vida. Quando você está no muro de execução, você e um soldado, o sol vai te matar, fala assim, caramba, eu só tenho uma bala, qual de vocês dois quer morrer? Você fala assim, pode matar ele. Mas quem está do seu lado for seu filho, você vai falar assim, não, pode me matar, porque eu dou a minha vida por ele. Daí a gente percebe que acima da própria vida existe o amor. Uau. Jesus Cristo, ele deu sua vida por filhos que ele nem sequer conhecia, mas que ele amava profundamente. Então, mais do que o dinheiro e mais do que tempo, tempo é vida. Então, quando a gente fala de gestão do tempo, gestão no tempo, a gente está falando de gestão de vida. A gente está falando de como que você pode e deve administrar e cuidar da sua vida. Como que você pode gerir isso, como que você vai fazer isso, como é que você vai empreender, quem você vai investir, como que você vai viver, como é que vai ser a sua família, como é que você vai empreender, quem você vai contratar. A gente está falando de gestão de vida. Quando a gente fala de gestão de tempo, a gente não está falando somente sobre o tempo em si. E aí, eu quero mostrar para vocês, dito tudo isso, né, quem sou eu, né, quem é o Paulo Roberto. Então, primeiramente, eu sou um filho de Deus. Essa, para mim, é a maior e melhor categoria para qualquer ser humano. Eu sou um filho de Deus, filho do Criador, filho do dono do tempo, filho de quem me ensina a gerir o meu tempo, de quem me ensina a como eu devo organizar e o que eu devo fazer no meu tempo. Eu também sou marido da Ivone, né, minha esposa maravilhosa, pai do Bento, pastor, professor e empreendedor. Então, essas categorias, elas vêm depois de antes eu ser filho de Deus. E aí, como marido, como pai, como pastor, como professor, como empreendedor, eu preciso gerir o meu tempo. Então, assim, como eu vou fazer isso? E aí eu quero mostrar para você quem que eu não sou. Né? Eu falei um pouco quem eu sou, agora quem eu não sou. Né? Eu não sou esse cara com essa mesa aí toda organizada. Eu não sou esse cara, não sou esse tipo de cara. Minha mesa aqui, estava conversando com o Júnior aqui anteriormente, né? Eu estou improvisado aqui nesse local, que é o quarto aqui do meu filho, e a gente está se mudando daqui para ir para uma casa maior, para eu melhorar ali meu escritório e compartilhar mais conteúdos. Então, eu não sou esse tipo de cara que milimetricamente tem tudo organizado, tudo planejado, tudo certinho. Aliás, a minha mesa hoje, né, tá aqui na minha frente, computador, as coisas parecem mais com essa mesa aí. Eu sou mais assim, eu gosto de ter papéis colados ali, eu gosto de ver coisas, eu gosto de organizar todos os meus conteúdos e passar isso para as pessoas, ensinar isso para as pessoas dessa maneira, dessa forma. É assim que eu consigo gerir o meu tempo, é assim que eu consigo gerir o recurso que Deus me deu. E como eu falei, né, quem eu sou hoje, né, pastor de uma igreja local aqui na cidade de Campos de Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, e eu sou professor de empreendedorismo digital e mídias sociais, né, para adolescentes e jovens, no IFE, aqui de uma cidade vizinha, aqui onde eu moro, onde eu resido. E eu quero compartilhar com vocês, dito isso, tudo isso que eu falei, essa apresentação que eu fiz, eu quero dizer o seguinte, que quando a gente está falando a gente não está falando somente de gestão do tempo, a gente está falando de gestão de vida. Todo ser humano tem uma visão da boa vida. O que é isso, Paulo? O que é essa visão da boa vida? Todo ser humano. Nós aprendemos por imitação. Eu fico olhando meu filho e eu fico vendo o que eu estou fazendo com a mãe dele, com a minha esposa, ele quer fazer igual. E a gente aprende por conta do ambiente que está à nossa volta. A gente aprende com as experiências que a gente tem. Então, todo ser humano, num determinado momento da vida, ele vai enxergar e ele vai ter uma visão do que é essa boa vida. Do que é a boa vida, o que é bom para se viver. Vocês aqui têm uma visão da boa vida de empreender no digital. Tem gente que não tem essa visão de empreender no digital ou no offline ali. Tem gente que acha que é melhor ser CLT e ele está tranquilo com isso.
Então, cada ser humano, ele tem uma visão do que é ser a boa vida. Tem gente que acha legal ser casado, tem gente que não acha legal. Tem gente que acha uma boa vida ser bom, ser solteiro. É uma boa vida isso. Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que estudar é algo bom. Tem gente que não se importa com isso. Então, cada ser humano, ele tem uma visão da boa vida, queira ele ou não. Pelas influências que ele teve durante a vida, pelas experiências que ele adquiriu, pela formação que ele teve, por tudo que aconteceu na vida dele. Ele teve uma visão da boa vida. E ele vai tentar e ele vai viver querendo alcançar essa boa vida. Tudo que ele vai fazer, ele vai querer alcançar essa boa vida. Muitos conseguem e muitos não conseguem essa boa vida. E aí, quando eu falo boa vida, você tem uma visão do que é a boa vida. A sua visão da boa vida é diferente da minha visão. E aí, o Blaise Pascal, que é um filósofo matemático muito inteligente, ele disse o seguinte, que você precisa apostar. Não depende de você, pois você já está comprometido. Então, queira você ou não, você já está comprometido em uma visão de uma boa vida. Independente se você falar assim, Paulo, mas não concordo com você. Isso já é uma visão de uma boa vida. Você não concorda comigo. Ou você concorda. Isso já é uma visão. Então, você precisa agora apostar. Então, assim, não depende de você isso. Esse comprometimento. Você já está inserido. Se você está me ouvindo, se você vai me ouvir, você já está inserido no meio, numa sociedade, e você já está comprometido com algo. Você está comprometido com alguma coisa. Com o seu negócio. Você quer começar um negócio. Você já está comprometido com isso. Você quer ganhar mais dinheiro, você quer crescer, você quer se desenvolver, você tem as suas referências. Então, você já está comprometido com isso. Você tem aí agora, né, hoje é dia 4 de novembro, você tem aí 2 meses praticamente, esse mês e o mês que vem, para terminar e cumprir as suas metas que você fez lá atrás, no início do ano. Então, você já está comprometido com isso, queira você ou não. E quando a gente fala sobre comprometimento, os filósofos mais antigos vão dizer que nós temos um telos, ou seja, todo ser humano ele tem um começo, um meio e um fim. Então, todo ser humano ele está comprometido em chegar nesse fim, em gerir esses recursos, gerir esse tempo para chegar numa finalidade, nessa visão da boa vida. Então, queira você ou não, você já tem esse comprometimento, você já tem um fim, você já tem um dia que você vai morrer. Então, assim, cada dia que passa é um dia a menos para você. Não é um dia a mais, é um dia a menos. Porque você não tem, nós não temos gestão do tempo. A gente tem gestão no tempo. Então, hoje, a gente precisa fazer o nosso tempo valer. A gente não pode perder tempo. Por isso, a frase tempo é dinheiro. Então, vamos fazer cada vez mais dinheiro para nós podermos alcançar essa visão da boa vida. Só que não se trata somente de dinheiro, mas se trata sobre gestão de vida. Você está gerindo a sua vida, você é autor da sua própria história. E você vai chegar no fim, você precisa gerir isso da melhor maneira possível. E aí outras pessoas vão dizer que isso, né, que você vai deixar é o famoso legado. Você quer deixar um legado para as pessoas. Você quer ser reconhecido. Você quer ser alguém para as pessoas. Então os filósofos vão dizer que nós buscamos esse telos, Aristóteles vai dizer isso, nós buscamos esse telos, essa finalidade. E quando a gente fala sobre finalidade, a gente trabalha com a imaginação. E o autor de O Pequeno Príncipe, ele vai dizer o seguinte, se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira, nem lhes atribua tarefas e trabalho, mas ensine-as a desejar a infinita imensidão do oceano. Então, se você é gestor da sua vida, se você tem um fim, se você vai morrer um dia, você precisa trabalhar com a sua imaginação. Você vai sonhar, você vai buscar alcançar essa boa vida. Então você precisa imaginar essa boa vida. Você precisa saber como vai ser isso e correr atrás todo dia. Todo dia e construindo ali um tijolinho. Até que você consiga construir aquilo que você está desejando. Então todo dia você precisa e você tem as suas 24 horas para você gerir da melhor maneira possível. E aí eu quero compartilhar com vocês agora que todo ser humano, né, que vai viver até os 120 anos, ele tem 1.051.200 horas. Esse é o período que todo ser humano que vive, eu estou pensando aqui, sendo bem positivo, né, tem pessoas que vão morrer mais cedo, né, tem pessoas que morrem cedo, elas não vivem esses 120 anos. Mas se você é um ser humano normal, saudável, você cuida da sua saúde, você cuida da sua mente, você cuida da sua vida, você tem 1.051.200 horas.
Então, se você é mais velho, você tem menos horas. Então, você precisa gerir esses recursos. Você não pode abrir mão dessas horas que você tem. E eu quero compartilhar com vocês agora um dado sobre o que acontece e sobre as distrações. Porque quando a gente fala de gestão no tempo, a gente está falando de pessoas e a gente está falando de um mundo que briga pela nossa atenção. Um mundo que quer nossa atenção a qualquer custo. E eu li essa semana um artigo falando sobre o tempo que os americanos passam nas redes sociais e quanto isso tem de perda para as empresas. Diz o seguinte: as distrações nas mídias sociais custam às empresas cerca de 650 bilhões de dólares por ano. Isso é muito dinheiro, gente. 650 bilhões por ano em perda de produtividade. Isso aí só vendo as redes sociais. Por quê? Eu estou ali, vou trabalhar, estou numa empresa, vamos supor, estou numa empresa, vou trabalhar, e eu vou ali, estou focado, sendo na frente do meu computador, só que começa a chegar notificações para mim o tempo todo. É da minha família, é do meu amigo, é de algum grupo de WhatsApp que eu faço parte, é alguém curtir uma foto que eu postei, é alguém querendo alguma informação do que eu estou vendendo. Então, várias notificações vão chegando. E quando a gente deixa de focar em uma coisa e se distrai, ou seja, esse tempo que você está aqui trabalhando, ele é roubado, você se distrai e você deixa de ser produtivo. Porque sua atenção não está mais ali. E as empresas perdem, por conta disso, 650 bilhões de dólares por ano. Quantas coisas daria para a gente fazer com esse dinheiro? Então, olha como que a má gestão do tempo, no tempo, gera as empresas. E aí você fala assim, Paulo, mas isso aí é nas empresas americanas. E aí eu quero te trazer um dado aqui que eu fiquei chocado com esse dado. Esse dado, quando eu olhei, eu falei assim, não é possível. E até eu pensei assim, eu falei assim, eu preciso melhorar a minha gestão no tempo. Eu me considero alguém, né? Não falei para vocês, eu não sou aquele cara perfeitinho, mas eu considero que eu sou intencional naquilo que eu estou fazendo. E quando eu li esse dado, eu falei assim, eu preciso melhorar a minha gestão no tempo. E aí no Brasil, olha o dado que a gente tem. No Brasil, quem passa em média 3 horas e 49 minutos por dia nas redes sociais, vendo ali, rolando feed, você não passa empreendendo, você não passa produzindo, você passa olhando a vida dos outros, cuidando do tempo dos outros, perdendo o seu tempo, você perde 58 dias por ano. Se você vive 100 anos, é como se você jogasse no lixo. Por isso que eu coloquei o subtítulo dessa aula, como ter gestão do tempo. Não jogue a sua vida no lixo. Você perde, joga a sua vida no lixo, 15 anos da sua vida. 15 anos da sua vida. Se você passa, em média, 3 horas e 40 minutos por dia nas redes sociais, vendo a vida dos outros, perdendo tempo. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu não quero jogar minha vida no lixo. Eu quero gerir a minha vida da melhor maneira possível. Eu quero olhar no final da minha vida e falar assim, eu consegui gerir o tempo que foi me dado. Eu consegui ter gestão no tempo que foi me dado. Então, assim, esse dado aí muito me chocou e eu trouxe para vocês repensarem aí sobre a vida de vocês. E aí, como pastor, tem um versículo na Bíblia, está lá em Efésios 5, capítulo 18, que diz o seguinte, a Bíblia diz que nós devemos, o apóstolo Paulo, diz que nós devemos remir o tempo. O que é isso? Remir o tempo. Essa linguagem no grego, você pode traduzi-la para não desperdiçar o seu tempo. Então, nós precisamos e devemos remir o nosso tempo. Por isso que, quando eu falo de tempo, eu não estou falando só sobre dinheiro. Então, tempo não é dinheiro, porque tempo é vida. Eu não posso desperdiçar minha vida só pensando e tentando e correndo atrás em fazer dinheiro, porque a vida é mais do que fazer dinheiro. É a sua vida que está em jogo. Então, assim, vai chegar num momento da sua vida, e isso aí você já pode ver, há várias pesquisas, pessoas que estão em estágios terminais, você pergunta para ela o que você queria fazer, o que você poderia fazer mais. Ela não vai falar, eu queria ter mais dinheiro. Ela vai falar, eu queria passar mais tempo com quem eu amo. Eu queria poder ter mais experiências de vida. Então, nós precisamos gerir melhor, remir o tempo, não desperdiçar o nosso tempo. E aí, como você pode fazer isso? E aí eu trouxe aqui, né, algumas dicas práticas para você fazer isso. Só que antes disso eu quero ouvir de vocês aí, antes da gente entrar aqui nessa parte mais prática. Eu falei que dá uma parte mais teórica.
Agora eu quero entrar aqui na parte mais prática. Eu quero ouvir de vocês, então eu vou interromper aqui um pouco o meu compartilhamento. Né? Eu quero saber de vocês aí o que vocês estão achando, se vocês estão curtindo a aula, se vocês estão gostando. Eu quero interagir com vocês um pouco, para saber de vocês. Cadê meu povo? Eu Vou estar trouxe com vergonha de falar, eu vou escolher quem vai falar. Boa noite, professor. Boa noite, Elaine. Tô gostando sim da aula. E quero dizer que isso acontece comigo direto. Tipo assim, às vezes eu estou estudando, aí chega a notificação no celular, a pessoa sempre dá aquela olhadinha, né? Aí já perde o foco. normal, acredito isso acontece com todo mundo, né? É comum isso. Eu trouxe também alguns convidados aí. Muito bom, Elaine. Muito bom. Você é o... Deixa o Francisco levantar a Francisco, mão. fica à vontade, meu bem. Cara, eu tô achando cirúrgico essa aula, porque a gente fica tão preso em conseguir conquistar as coisas, conseguir ter dinheiro, que às vezes a gente acaba perdendo o tempo que é o mais valioso, que é o amor das pessoas próximas a nós. Então a gente fica preso a isso e a gente acaba esquecendo das coisas ao nosso redor, que a gente... das pessoas que realmente nos amam e que faz sentido a gente conseguir conquistar as coisas. Só que não adianta você conquistar as coisas, sendo que talvez você perca essas pessoas e você fica, como é que fala? Arrependido por não ter mais tempo com elas, não ter curtido. É cirúrgico. Muito bom ouvir vocês. Alguém mais quer falar alguma coisa antes da gente dar sequência? Bora, se ninguém for falar, então eu vou continuar aqui, né, pro como que a gente pode fazer isso na prática. Foi aí, Júnior? Tá compartilhando? Ainda não, deve estar carregando. Beleza. Aí, agora foi. Pode ir. Puxa vida, cliquei aqui sem querer. Deixa eu botar de novo aqui. Beleza, vamos lá. Tá abrindo aqui, mas como que vocês podem fazer isso, né? Como é que a gente pode fazer isso? Eu quero dar aqui algumas dicas práticas de algumas coisas que é mostrado, né? Que é ensinado para todas as pessoas, né? E aí eu quero falar com vocês porque o como ele importa, né? Então, tudo bem se falar aí, Paulo, mas tá, como que eu posso fazer isso na prática? O que eu trago de resultado para minha próxima semana, para os próximos dias que eu vou fazer aqui agora? Foi aí, Júnior? Foi sim, pode arrochar. Show, vamos lá. Então vamos lá, galera. Como que a gente pode fazer isso? A gente está falando sobre gestão, a gente não está falando só sobre gestão de tempo, né? A gente chegou nessa conclusão, não estamos falando só sobre gestão de tempo. Estamos falando sobre gestão de vida. Então é a sua vida que está em jogo. Não é só o seu tempo, mas o seu tempo inclui a sua vida. Então eu acredito que você não quer abrir mão da sua vida. Então a primeira pergunta, eu trouxe algumas perguntas para vocês refletirem sobre isso. Então a primeira pergunta que eu quero trazer para você aqui é: qual que é o seu projeto de vida, cara? Qual que é o seu projeto de vida? Então assim, não quero que você pense, beleza, meu projeto de vida é a minha faculdade. Meu projeto de vida é a minha empresa. Eu quero que você vá mais além. 2 semanas para trás, eu estava conversando com um dos meus mentores e eu estou para entrar num negócio e para desenvolver um novo produto. E eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu preciso que você me ajude a estruturar aqui esse produto para que eu possa oferecer ele até o final do ano. Eu quero fazer isso. E ele falou assim, Paulo, beleza. Ele recentemente, né, teve um resultado bem expressivo. E ele falou assim, cara, beleza, vamos lá, tá, você quer fazer isso, mas
Onde você quer chegar com isso? Isso é só para você ganhar dinheiro ou isso é a sua vida que está em jogo? Porque é uma parada que você vai precisar doar a sua vida. Você está disposto a doar a sua vida para entrar nisso? E eu falei assim, cara, eu estou disposto. É minha vida. Isso é quem sou eu. Isso é o que eu estou fazendo. Eu vivo para isso. Eu não me vejo não fazendo isso. Ele falou, beleza, então vai de cabeça nisso. Então entra com tudo. Então, assim, quando eu estou falando sobre projeto de vida, eu não estou falando só sobre algo para você entrar, ou para você desenvolver, ou para você vender, para você empreender e você só ganhar dinheiro. Eu estou falando sobre a sua vida aqui. O que está em jogo na sua vida? E eu quero compartilhar com vocês como que eu fiz isso, uma vez que eu vi um problema e eu falei assim, eu vou resolver esse problema. Da minha maneira, do meu jeito, da minha forma, eu vou resolver esse problema. E aí, o que eu tinha na mão, naquele momento, eu me orgulho disso, porque eu falei assim para Deus, eu falei assim, Deus, eu vou até as últimas consequências. O que der para eu fazer, eu vou fazer. O que não der para eu fazer, você faz. Agora, se der para eu fazer, eu vou fazer. É o que eu tenho na mão? Beleza, então é isso que eu vou fazer. Eu me lembro que na época meus pais falaram assim, pô, Paulo, mas você vai fazer isso? Né? Tem aquela mentalidade, né, de vender, como se vender fosse algo ruim. Então, pô, você vai fazer isso dessa forma? E eu já trabalhava com vendas. Pô, mas você vai vender isso mesmo? Você tem certeza? Eu falei assim, tenho. Eu falei isso com meu pai na época. Meu pai era vivo na época ainda. E eu falei assim, tenho, pai, eu vou fazer isso porque eu quero... Isso aqui é minha vida que está em jogo. Eu quero resolver esse problema. E aí, em 2019, eu tinha um evento na minha cidade e eu fui para a rua nesse evento. Esse era um evento cristão. Eu sou pastor, então eu sou cristão, obviamente. E nesse evento, era um evento que juntava várias igrejas da minha região, aqui da minha cidade. E eu falei assim, beleza, eu olhei na minha conta, tinha uns 50 e poucos reais. Eu falei assim, eu vou comprar 4 pacotes de jujuba, vou ir para a rua, para esse evento, e vou vender a jujuba, e essa jujuba que vai me fazer chegar no lugar que eu quero, que é a Turquia. Naquela época, em 2019, a Turquia, até hoje, é o país que mais recebe refugiados no mundo. Eu estava vendo jornais em casa, sentado, e eu vi várias pessoas ali com problemas e se refugiando na Turquia, porque não conseguia viver na Síria, por exemplo, né? Estava tendo aquelas guerras. E eu falei assim, eu vou resolver esse problema. Do meu jeito, da minha forma, eu vou lá resolver. Eu vou fazer. E eu me senti chamado para isso. A minha vida, eu me senti chamado para isso. Algo divino mesmo, me chamou para isso. E eu falei assim, eu vou fazer isso. O que eu tenho na mão? Tinha 50 e poucos reais. E aí eu fui para a rua, comprei 4 pacotes de jujuba, falei assim, eu vou colocar aqui, eu vou vender essas jujubas e vou conseguir um dinheiro. Eu precisava levantar, na época, 10 mil reais em 3 meses para eu conseguir ir para a Turquia. E eu fui, cheguei assim, falei assim, Priscila, minha irmã, ela deve estar até aí na aula, Priscila, tira essa foto aí, porque essa foto eu vou postar para quando eu for, eu vou mostrar isso para a galera, porque eu vou conseguir. Estava muito determinado que eu ia conseguir fazer isso. E meu pai falou assim, meu pai foi me deixar lá no local, e ele falou assim, tem certeza, Paulo Roberto, que você quer fazer isso? Eu tenho certeza absoluta disso. E eu fui, ainda um pouco tímido, com vergonha, o que as pessoas vão achar, como é que elas vão olhar para mim, mas eu fui lá, cheguei lá e falei assim, vou vender esses 4 pacotes, é um evento cristão, as pessoas vão me ajudar, eu estou falando aqui sobre a palavra de Deus, elas vão me ajudar. Cheguei lá, levei 4 ou 5, se eu não me engano, pacotes, vendi só um. Tive um faturamento ali baixíssimo, não deu para fazer nada. Só que aquela experiência aumentou a minha autoconfiança. E eu falei assim, cheguei para Deus e falei assim, e pronto, eu fiz o que precisava ser feito, agora é contigo. E aí, em setembro de 2019, eu fui para a Turquia, e não somente fui para a Turquia, mas também fui para a Grécia. Essa aí é uma foto que eu tirei trabalhando com os refugiados, trabalhei numa ONG europeia, a ONG que mais recebe refugiados hoje na Europa, trabalhei com essa ONG, e separei aqui para vocês algumas fotos. Vendi também algumas camisas, visitei aí a Hagia Sofia, na Turquia, né? E essa camisa aí, eu vendi camisa, vendi brownie, vendi jujuba, vendi tudo que estava disponível nas minhas mãos naquela época. E comecei a vender e consegui levantar, não todo o recurso, os 10 mil reais que eu precisava em 3 meses, mas eu levantei a passagem de ida e fui sem a passagem de volta e fui ficando lá. E essa daí é umas fotos minhas, eu brincando, joguei futebol com as crianças, foi uma experiência extraordinária. Visitei Éfeso, uma das 7 cidades mais bonitas do mundo antigo,
E nessa aula aí é interessante porque eu já me considerava um professor, eu já entendia que a minha vida era para ensinar as pessoas. E nessa aula aí, nessa foto aí especial, eu estava dando aula aí para crianças sírias, afegãs e africanas, dando aula da matéria que eu mais odeio, que é a matéria de matemática. Eu dei aula de matemática em inglês, não falo inglês fluente, mas falava o básico, dei aula em inglês para crianças de 3 nacionalidades diferentes. Porque eu entendi que eu precisava gerir o meu tempo, gerir o meu recurso e empreendi toda a minha força que eu tinha necessária para realizar esse projeto de vida e mudar a vida das pessoas. Então, quando eu estou falando sobre projeto de vida, e aí eu quero falar com vocês qual é o seu projeto de vida, e aí eu trago a segunda pergunta, né? Mesmo que não te pagassem, o que você faria de graça? O que você hoje faria de graça? Esse é o seu projeto de vida. Esse é o seu propósito. Então, a gente não está falando somente sobre ganhar dinheiro. A gente está falando de empreender com propósito. A gente está falando de empreender que vai muito mais além de ganhar dinheiro. O dinheiro, ele é uma consequência da energia, da força, da vitalidade e da gana, do desejo, do tesão que você tem ali em colocar naquilo, fazer aquilo acontecer. Então, o que você faria que mesmo não te pagassem, você faria de graça isso? Então, esse aí é onde você pode gerir aí a sua vida, onde você pode gerir o seu tempo. E a terceira pergunta também que eu faço para você, o que você faz que não envolve somente os seus? O que você faz que não envolve somente a sua família? As pessoas que estão à sua volta, os seus funcionários, os seus colaboradores. E uma das coisas que eu falei para Deus na época, nesse lugar aí, lá tinha um prédio e um dos líderes lá alugou uma sala desse prédio. E eu olhei para aquele prédio e falei assim, Deus, eu quero comprar esse prédio. Um dia ainda vou voltar para cá e vou comprar esse prédio. Porque são vidas que estão em jogo. Então, a maneira como eu lido com o meu tempo e com a minha vida, como eu vou gerir a minha vida, vai influenciar na vida de pessoas que eu nem sei quem é, mas que vai abençoar a vida dessas pessoas, que vai ajudar a vida dessas pessoas, que vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Então, quando a gente está falando sobre gestão do tempo, e aí você vai deixar, que a gente diz, é o legado. Então, a empresa, ela entra nesse processo. Né? O empreendimento entra nesse processo. O dinheiro, ele entra nesse processo. Então, a forma como você lida com o tempo é a forma como você lida com a sua vida. Então, essas 3 perguntas eu quero deixar para você, finalizando aqui a minha aula. E agora eu quero dizer como que eu fiz isso, né? Como é que eu desenvolvi isso na prática, como é que eu fiz isso. Né? Não somente empreendendo dessa maneira e esse projeto de vida que eu também até hoje eu vivo em contato com as pessoas de lá, tentando ajudar eles da melhor maneira possível. O que eu desenvolvi, o que eu criei? Mas antes eu quero ler com você essa frase do Martin Luther King, que é um cara que eu admiro demais, eu gosto muito da vida dele, do que ele fez em vida. Ele diz o seguinte, se você não tem uma causa pela qual morrer, você não tem uma causa pela qual viver. E eu trago isso para a nossa realidade como empreendedor. Nós precisamos que o nosso empreendimento seja a nossa causa. Não somente para ganhar dinheiro. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, e ela falou assim, pô, cara, quer saber? Eu tô cansado de empreender nesse nicho aqui, nesse ramo aqui. Eu quero fazer outra coisa. Eu não quero mais fazer isso. Porque chega num momento que cansa. Chega num momento que não dá mais. Então, assim, dinheiro no mundo vai pagar isso. Então, seja com propósito, seja pela causa, morra por isso, dê sua vida por isso. Que aí o dinheiro vai ser consequência. Você vai ver isso acontecendo. Você vai ver isso voltando para você. Eu quero trazer agora para você como é que eu faço isso, como é que eu criei isso, como é que eu faço a gestão do meu tempo, do meu recurso. Eu criei um método que eu intitulei como método 7-0. Né? Esse método onde eu organizo 7 dias da semana, né? Onde eu coloco aí com base nos livros que eu já li, com base nos métodos já criados pelas pessoas, né? Lembrando que a gente, né, já está comprometido com isso, então, já que eu estou aqui nessa terra, eu vou fazer acontecer. Então, eu preciso fazer uma coisa. Então, para mim, o que deu certo? Eu criei esse método e eu anoto as minhas tarefas nesse método. Né? Eu tenho aqui, tá aqui, todos os dias eu reviso ele, compartilho nas minhas redes sociais. Toda semana eu tenho um desafio, né? Então eu coloco um desafio para mim e toda semana eu vou colocando. Eu coloquei esse número 7, porque na palavra de Deus esse número é o número da perfeição. Em 7 dias Deus criou o mundo. Então,
Em 7 dias eu organizo a minha semana e eu sei o que eu vou fazer, onde eu vou empreender o meu tempo, onde eu vou colocar a minha vida por semana. Isso aí também eu categorizo isso quinzenalmente, mensalmente. E eu estou agora, nesse momento, a gente está entramos na 9ª semana, estamos indo para a 10ª semana com um produto, né, que é o Projeto 7.0, né, que são 70 dias realizando esses 7 hábitos aí desse método 7.0 que eu desenvolvi e eu criei para mim. E aí o James Clear, ele vai dizer, porque quando a gente fala de tempo, a gente fala de vida, a gente está falando de hábitos, né? Então a gente está falando de como você lida com os seus hábitos. Um dos livros muito conhecidos e muito famosos é o livro do James Clear, do Hábitos Atômicos. Ele vai dizer o seguinte: me mostre seus hábitos que eu te mostro o seu futuro. Então, se você quer chegar num lugar, se você já está comprometido com isso, não tem como você voltar atrás mais com isso, ou você quer empreender com algo que envolva a sua vida, você precisa gerir os seus hábitos. E a melhor forma para você fazer isso, os estudiosos, os filósofos, as pessoas que estão criando e desenvolvendo os métodos, eles vão dizer que a melhor forma para você fazer isso é você organizar a sua semana. Né? Tem a organização que você faz semestral, anual, eu tenho tudo isso. Mas aqui dá mais certo para mim e que eu desenvolvi é anotando os meus hábitos, é colocando ele em prática todos os dias da minha vida buscando fazer isso. E eu quero, dito isso, né, eu quero dizer, né, o que aconteceu com isso, né? Quando eu envolvi a minha vida e eu coloquei esse método 7.0 em ação, eu comecei a receber mensagens no meu Instagram. Né? Eu comecei a compartilhar a minha vida, comecei compartilhando a forma como eu estava gerindo o meu tempo. E aí, esse daí é um dos resultados que o Matheus, ele teve. O Matheus mandou mensagem em 2023. Essa mensagem, ele falou que tinha dificuldade, né, em lidar com a vida dele, tinha dificuldade em fazer as coisas, ele queria correr, né, uma das coisas que eu também pratico, atividade física, corrida, e ele me via falando sobre corrida, meias maratonas, e eu compartilhando ali a minha rotina, e ele falou assim, cara, eu preciso fazer isso. Né? Então, o que você pode me falar? Eu tô vendo o que você tá fazendo aí, o que você pode me falar? E aí, naquela época, eu não cobrei nada dele, troquei uma ideia com ele, Matheus, meu amigo de longa data, e em 8 meses, você pode ver a mensagem, 2 de abril de 2023, no final de 2023, no ano passado, Matheus, ele ganhou de mais de 10 campeonatos que ele participou aqui na região, ele ganhou 7 em primeiro lugar. Então, assim, Matheus foi uma máquina. Ele começou a desenvolver esse método 7.0 e ele deslanchou. E outro cara também que eu quero compartilhar, né, é um amigo também, não sei se ele está aqui na aula, convidei também para estar aqui, é o Gabriel, né, que ele também começou a compartilhar esses hábitos, começou a fazer e desenvolver esse método 7.0 e ele teve esse resultado aí que ele vai falar para vocês. Eu me chamo Gabriel. Hoje estou participando da Maratona do Rio. Fiz 21 quilômetros a meia maratona. Em 2 meses consegui concluir 2 meias maratonas. E eu estou muito feliz, graças a um projeto muito interessante também, que é o Projeto 7.0, em que ajuda, contribui para a gente evoluir na nossa disciplina. Foi muito top, vamos juntos nesse projeto, o Projeto 7.0, que me ajudou na minha disciplina, no meu esforço, a me organizar, a me planejar o meu dia, a minha semana, a leitura de livros, e foi sensacional. Vamos junto nesse projeto, quem sabe ano que vem você também estará nesse evento, a Maratona do Rio. Vambora, valeu! Bom, galera, a gente vê isso porque quando a gente está falando sobre gestão de vida, a gente está falando sobre impactar e influenciar vidas. Então, quando você se posiciona e quando você começa a gerir melhor o seu tempo, quando você começa a gerir melhor a sua vida, você vai impactar, isso é natural, você vai impactar a vida de pessoas. O James Clear, ele categoriza isso no livro Hábitos Atômicos em 3 camadas. Ele fala que as pessoas começam a buscar e começam a mudar os hábitos dela, querendo, por exemplo, eu quero emagrecer. Ela quer um resultado já, só que ela precisa mudar a sua identidade, quem ela é. E ele fala que quando você muda a sua identidade, aí você entra num desafio, por exemplo, de 21 dias, esse meu que eu desenvolvi de 70 dias, e aí vem o resultado. Então, assim, quando a gente está falando sobre gestão de tempo, a gente está falando sobre gestão de vida.
Então, eu quero agradecer você que assistiu essa aula, você que participou aqui até o final, que você possa ter sido ajudado, que eu possa ter te ajudado aí com a minha aula. Então, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Né? Essas daí são as minhas redes sociais, essa daí é minha esposa e o meu filho, as pessoas que eu mais amo nesse mundo. Então, se você quiser me acompanhar, me seguir nas redes sociais, esse é o meu Instagram, eu falo mais pelo Instagram, tem outras redes sociais também, mas eu falo mais pelo Instagram, me comunico mais por ali. E eu quero dizer que no próximo dia 18, né, desse mês, eu vou falar como que eu faço isso, como é que você pode anotar os hábitos. Eu introduzi ele aqui e no dia 18 a gente finaliza falando como é que eu posso anotar e de que forma eu posso anotar e como que é importante você escrever. Numa era da tecnologia, de redes sociais, onde tudo é digital, você escrever faz toda a diferença no processo ali e faz toda a diferença no seu resultado. Beleza, galera? Então eu vou parar aqui. Quem quer falar alguma coisa, essa é a hora, esse é o momento. Galerinha, dúvidas? Estavam com tristeza, depressão, sono, fome? Eu vou reclamar aqui só de uma parte que ele falou que detesta matemática. Dá sorte que não mora em Brasília, viu? Ai. Então, preciso melhorar nessa parte. É porque nunca foi meu aluno de exatas. Então, preciso muito. Galera, alguma dúvida, sugestão, elogio, aproveitem. Um de cada vez aí, hein? Sem briga. Acho que eu vou ter que selecionar. Alguém quer acrescentar alguma coisa também? Alguém não concorda com alguma coisa que eu falei? Tá à vontade. Sou aberta a receber críticas. Tu fala da frase do gestão do tempo. O Wendel Carvalho é um dos caras que mais fala isso. Ele tem um curso, se não me engano, sobre gestão do tempo. Wendel Carvalho é referência também. Lana falou aqui, né? Peguei no final. Lana convidada. Peguei no final, mas muito bom. Beleza. Bom, eu vou parar aqui a gravação, por enquanto, para vocês poderem tirar dúvida sem gravar. Show de bola. E aí, galera, eu